Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 12 de fevereiro, estamos na quarta-feira da quinta semana do tempo comum. A leitura de hoje é de Gênesis, capítulo 2, versículos 4b a 9 e versículos 15 a 17. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem, colocou-o no jardim de Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Meu irmão, minha irmã, o relato da criação que ouvimos é uma repetição do relato da criação, do primeiro capítulo de Gênesis. Por que essa repetição? Porque a repetição aprofunda outras questões fundamentais da existência humana. O relato tem a forma de uma narrativa histórica, mas não devemos confundir a história interior e vertical com a história exterior e horizontal. Não confundir os eventos da salvação com os fatos históricos. Os personagens, Adão e Eva, representam a humanidade inteira numa história interior e vertical. Eles são mais do que personagens históricos, pois trazem em si a realidade dos seres humanos de todos os tempos. Para criar Adão, Deus age como um oleiro, modela o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. O pó da terra, umedecido, torna possível a modelação do homem. É muito bela essa imagem. O homem nasceu do seio da terra e traz as marcas e o calor dos dedos de Deus. Nós nos reconhecemos nessa imagem. Percebemos em nós o elemento telúrico e como estamos ligados ao mundo físico e que um dia retornaremos a ele. Depois de formado, Deus infundiu seu sopro para que pudesse viver. O homem é terra, mas não é só terra. Nele há um elemento espiritual e um respiro de Deus que nos eleva acima da realidade material. De fato, nós podemos constatar a todo momento o quanto estamos ligados à matéria e, ao mesmo tempo, rodeados de realidades materiais. E que experimentamos que não estamos reduzidos à realidade material. Com a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa liberdade, transcendemos a realidade material e tocamos a realidade espiritual. Como se pode ver, essa visão antropológica do relato do Gênesis é fruto da observação e da fé. Depois da criação de Adão, Deus plantou um jardim em Éden e ali pôs o homem que havia formado. A morada preparada por Deus é um jardim que Adão deverá cultivar e cuidar. Ao relatar que Deus plantou o jardim, o Gênesis expressa a convicção de fé que em todas as formas de vida, Deus está presente não como um elemento extrínseco, nem se confunde com elas. Deus está presente de maneira muito ativa. O mundo é morada do homem, preparado por Deus, para que o homem cuide dele e o cultive. Mais uma vez,
Não há como não nos identificarmos com Adão. A fé nos faz constatar que em tudo o que existe, Deus se faz presente sem se confundir e sem se separar. O mundo é nossa casa comum, que deve ser cuidada e preservada. Dele vivemos, mas não podemos destruí-lo sem que nos destruamos a nós mesmos. No jardim há a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu que o homem dela comesse a fim de não morrer. Qual é o sentido dessa proibição? A serpente dirá que a proibição é mal intencionada, mas o Gênesis deixa claro que tal proibição foi feita para precaver o ser humano contra o mal. De fato, Deus avisou que no dia em que dela comeres, sem dúvida morrerás. Como veremos mais adiante, no relato do Gênesis, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não morreu, mas se condenou a uma vida infeliz, dominada pelo mal e pela morte. É preciso entender o viver e o morrer conforme a própria Bíblia. Viver consiste na vida feliz, plena, realizada. Morrer é a existência infeliz e pecadora.